Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Patrícia Strauss e estou aqui com vocês para que a gente possa fazer uma revisão dos pontos principais do direito civil para a prova de vocês. Então vejam só, o que cai para vocês na prova de capitão? Nós temos do direito civil, cai parte geral, cai bastante coisa. Cai parte geral, cai obrigações, cai contratos. Dentro dessa parte não cai tudo de cada uma, mas cai bastante coisa, não é? Então eu vou trabalhar tendo em vista o nosso edital, os pontos que são relevantes, tendo por base prova passada, não é? Também tendo por base a banca de vocês. Então, a partir daí, construir, digamos, a nossa revisão, pegando os pontos que eu penso que são os pontos importantes aí para a nossa prova. Vamos lá? Então, olhem só. Eu quero começar a nossa revisão falando da parte geral do Código Civil e aquela divisão. Então, vamos lembrar aqui, ó, parte geral. E aí nós temos assim, ó, pessoas, bens e fatos jurídicos. Pessoas naturais, jurídicas. Então, essa é a primeira parte, digamos assim, não é a parte geral do Código Civil. Ele é muito, pessoal, ela é muito solicitada em provas, porque ela introduz, não é, toda uma parte que depois está por vir, que é a chamada parte especial, que fala de obrigações, de contratos e todo o restante, não é? Portanto, então isso aqui é a base de tudo. É a base para a compreensão do resto e é também a base para a prova, porque nós temos tantas questões sobre o assunto que a gente vai começar a tratar agora. Vejam. Há dois tipos de pessoas pelo nosso Código Civil, pessoas naturais ou pessoas jurídicas, certo? E a gente começa pelas pessoas naturais nos seus dois tipos de capacidades. Vamos relembrar isso aqui? Vamos pegar aqui, ó. Pessoas naturais. Capacidade de direito. Também chamada de personalidade jurídica. E depois o outro, que é a capacidade de fato ou exercício. Tá. Lembram disso, pessoal? Então, isso é a base, não é, da parte geral, que fala de pessoas naturais. E aí nós temos a subdivisão com relação às capacidades civil, né, de direito e de fato. Aqui é super fácil, mas é importante que a gente se recorde. A de direito é iniciada do nascimento com vida. Vocês se recordam disso aí? Então, a partir de quando é iniciada a personalidade jurídica da pessoa natural, do nascimento com vida, esse caso aqui é o artigo 2º do nosso Código Civil. Depois, quando que tu consegue a segunda capacidade, que é a capacidade de fato, o exercício? Bom, essa se consegue aos 18 anos, ou emancipação. 18 anos ou emancipação. Certo? Lembram também, não é? Então, aqui se consegue a segunda capacidade, mais uma vez, repito, a chamada de fato ou exercício. Então, primeiro temos essa, depois temos essa. Olhem só, podemos não ter essa, podemos não ter a segunda capacidade. Por exemplo, eu tenho duas filhas pequenas, de 5 e de 3 anos, as minhas duas filhas. Elas não têm a segunda capacidade, mas têm a primeira. Certo? Porque elas estão vivas. Tu só precisa ter a primeira capacidade para que... só precisa estar vivo, aliás, para que tu tenha a primeira capacidade, certo? Já a segunda, além de estar vivo, também tem que ter 18 anos ou então ser emancipado. Então, tem um pouco mais. Tu pode ter essa, certo? E não ter essa. A recíproca não é verdadeira. Tu não tem como ter essa aqui e, no caso, pessoal, não ter essa aqui. Então, basicamente,
preciso dessa e depois consigo essa, certo? Que é, mais uma vez, os nossos tipos de capacidades. 18 anos ou emancipação, 18 anos é maioridade civil, emancipação é uma forma de antecipação da capacidade de fato. A de direito não tem como ser antecipada, mas a de fato tem como ser antecipada através, portanto, aqui da emancipação. E, portanto, quero lembrar vocês também com relação à emancipação. Vamos lá? Olhem só. A nossa emancipação, vamos colocar aqui, é o artigo 5º, certo? Artigo 5º. E aí nós temos, pessoal, no artigo 5º, as possibilidades de como que a pessoa pode se emancipar. Então, quais são as hipóteses de emancipação? Então, a gente vai colocar aqui os 3 tipos. Emancipação voluntária. Emancipação, no caso, segunda, judicial. E terceira, emancipação legal. Então, aqui é o primeiro inciso. E aqui são os demais. 2, 3, 4, 5. Certo? Os outros tipos de emancipação legal, aliás, voluntária, judicial e os outros incisos que me falam de emancipação legal. Aqui é bem fácil, pessoal, olhem só. A emancipação voluntária é o quê? A pessoa com 16 anos, no mínimo 16, ela tem pais, essa pessoa tem pais, e ela vai no lugar público, o notário, o registrador, e solicita, portanto, aí a sua emancipação. Então, aqui tu tem que ter o consentimento dos teus pais, tu faz através de um ato solene, que é um documento público. Documento público com, mais uma vez aqui, o consentimento, a assinatura, não é, dos pais. Certo? Que é a forma mais comum, não é, penso eu, quando nós temos uma emancipação. Depois, pessoal, outra forma que nós temos com relação à emancipação, outra maneira que a pessoa pode se emancipar, é através da emancipação judicial. A emancipação judicial é quando a pessoa ela não tem pais. Agora, vejam, se ela não tiver pais, terá um tutor. A pessoa sem pais tem tutor. Então, ela tendo um tutor, porque ela vai ser menor de idade, só vai pensar em emancipação de alguém menor, não é? Maior não tem porquê. Então, porque essa pessoa, no caso, ela é menor de idade, ela, como consequência, pode pedir emancipação. Tendo pais é aqui, não tendo pais teria em tese, não é em tese assim que você vai pensar, um tutor. E como consequência, ajuiza uma ação. Não é possível que se faça a emancipação de forma voluntária, caso nós tenhamos uma circunstância de termos aqui um tutor. Então tem que fazer uma ação, ajuizar uma ação e pedir, portanto, que o juiz emancipe essa pessoa. E os outros casos aqui são os casos de emancipação legal. Quando que é a emancipação legal? Pô, aí tem que saber aqui, ó, casamento, a pessoa que se casa, se emancipa, a pessoa que exerce emprego público efetivo, também é outra razão para a emancipação, a pessoa que cola grau ensino superior também se emancipa, e por último, a pessoa que ela abre o estabelecimento civil ou comercial e está, neste caso, aí, na chamada economia própria, ela recebe, ela consegue, portanto, um dinheiro, né, alguma coisa, e, enfim, né, um sustento, não é, que é a chamada economia própria. Então, são as possibilidades de que a pessoa não tem que pedir a sua emancipação, porque me fala o Código Civil que isso aqui acontecendo, a própria pessoa será emancipada pela lei. Porque, vejam, enquanto aqui a pessoa vai até o nosso cartório, registrador, enfim, os notários, no tabelionato, para pedir a sua emancipação, aqui tu vai pedir lá, aqui se pede para o juiz, aqui, para que ela aconteça, porque a lei que manda, é necessário que simplesmente ocorra as situações que a lei me fala. Acontecendo isso aqui, a pessoa, como consequência, estará emancipada, certo? Repito, a emancipação está no quadro, mas super importante, ela antecipa a capacidade de fato, ou exercício, certo, pessoal? E aí, portanto, a pessoa ela consegue ser capaz antes da hora, não é? Porque a hora, na verdade, seria 18 anos, certo? Esse é o início de pessoa natural. Logo em seguida, pessoal, também temos em pessoa natural o fim, não é? Quando que a pessoa natural termina? Então, deixa eu colocar para vocês relembrar quando que isso acontece.
Então, fim da pessoa natural. Fim. E aí, pessoal, nós temos alguns artigos, não é, que falam, portanto, sobre isso. Artigo 7º, que é o que fala de morte presumida. Sem ausência. Depois temos o artigo 6º, que é o que fala de morte presumida com decretação de ausência. Cuidem que os dois são chamados de morte presumida, não é? Por quê? Porque não se tem o corpo da pessoa. Se por acaso estiver o corpo da pessoa, a pessoa morreu, então é, neste caso, a morte real. Agora, se não tiver o corpo da pessoa e a pessoa se enquadrar nas situações que eu vou tratar com vocês, aí teremos a chamada morte presumida, não é? Que sim, pode acontecer nos seguintes casos aqui. Artigo 7º, pessoal, nos traz as seguintes situações. A pessoa que está numa situação de perigo de vida e também o caso de guerra. Perigo de vida e guerra, certo? E o nosso outro caso, já vou colocar aqui, vai acontecer quando se abre a sucessão definitiva. Uma fase lá da ausência que é chamada de sucessão definitiva, certo? Então, olha só, pessoal. Então, vimos o início, não é? Nascimento com vida, capacidade de direito, depois capacidade de fato, né? Então, nós temos aí as situações que nós comentamos. E aí, já vimos emancipação, que antecipa a capacidade de fato, e agora vamos para quando que a pessoa natural termina. E, por óbvio, termina com a morte, a gente sabe disso. Só que a morte real, a morte em que há o corpo da pessoa, o Código Civil não se preocupa, ele não fala disso. Por quê? Porque, afinal de contas, a pessoa morreu, não é a lei civil que fala sobre isso, certo? Agora, quando se pensa que a pessoa morreu, mas não ao corpo dela, aí nós temos como consequência a possibilidade de presumida sem ausência, presumida com ausência, certo? Então, vamos lá. Sem ausência, quais são os casos? Bom, primeiro, caso certo de que a pessoa morreu, perigo de vida. Aquela pessoa ela estava naquela circunstância. Agora a gente pode, infelizmente, falar de Brumadinho, não é? Então, as pessoas estavam lá no refeitório, estavam lá, enfim, próximo àquele mar de lama que invadiu lá a região e acabaram soterradas e, portanto, elas morreram. Então, esse é um caso de perigo de vida. É um caso que é certo, aquelas pessoas estavam lá, os seus corpos não foram encontrados, né, porque no momento há mais de 100 corpos ainda que não foram encontrados, então se enquadra aqui. É morte presumida, não precisa de decretação de ausência, é uma circunstância de perigo de vida, não é? Verificado que se enquadra em tal circunstância, teríamos, portanto, a decretação da morte presumida da pessoa natural. Então, por esse caso aqui. O caso de guerra, pessoal, é meio só para cair assim, concurso, cair entre nós. Porque o caso de guerra é o caso assim, ó. A pessoa foi para a guerra, certo? Ela foi para a guerra. E essa guerra, ela terminou, fim. 2 anos se passaram e a pessoa não volta. Então, só depois é que tu pode pedir a morte presumida, sem ausência da pessoa natural, pelo caso de guerra. Então, a pessoa foi para a guerra terminou, 2 anos se passaram, mais uma vez, a pessoa não volta, depois se pode pedir, ok. Então, é um caso bem específico, assim, realmente não é frequente, não é, em termos de prática, mas para cair, não é, cai. E o outro caso, pessoal, esse é o mais comum na prática, a pessoa some. Nós temos uma pessoa desaparecida, não é nenhuma situação dessas aqui, então o que se faz? Se abre o chamado processo de ausência.
E este processo não vem a caso para nós agora, mas ele tem várias fases, tá? São 3 fases, e há um momento em que nós temos que o juiz abre a terceira e última fase, chamada de sucessão definitiva. Então, quando se abre esta fase, a pessoa que era, portanto, no caso, viva ainda, não era ausente, ela passou a ser morta. Então, como estamos verificando aqui, as situações nas quais, ao fim da pessoa natural, aqui nós temos, portanto, a situação de quando que o ausente vira morto. Ele vira morto quando se abre a última fase, chamada de sucessão definitiva, que é esse nosso caso aqui. Certo, pessoal? Início e fim de pessoa natural. Tá, agora a gente vai pincelar aqui, ó, pessoa jurídica, né? Tem que falar de um artigo super importante ali. Vamos lá. Pessoal, eu lembro vocês, certo? Eu lembro vocês que o nosso Código Civil, né, nós temos lá uma divisão de pessoas jurídicas, e nós temos direito público, direito privado, não é? Que o Código Civil se importa com as pessoas de direito privado, artigo 44, que fala, portanto, sobre isso. Então, tem lá a fundação privada, associação, sociedades, não é? Lá de empresarial, empresa individual de responsabilidade limitada, também fala das organizações religiosas e também fala de partidos políticos, não é? Então, o artigo 44 nosso me traz um rol 44, traz um rol de quem são as pessoas jurídicas privadas. Tudo bem. Sabendo quem são elas, porque o Código Civil é direito privado, então, sabendo quem são elas, eu, como consequência aqui, também vou pensar em um artigo que é super importante na aplicação para elas, que é o artigo 50. O artigo 50 trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica privada. Artigo 50. Então, vamos lembrar aqui. Desconsideração. Certo? E aí, pessoal, vamos pegar um exemplo aqui. Olha. A mais B limitada, certo? Então, A mais B limitada. Nós temos o que aqui? Vamos pegar aqui uma circunstância de C contra A mais B limitada. Quero só lembrar, vou colocar no quadro, porque eu sempre acho que ajuda a fixar, requisitos para desconsideração. Tem que ter um abuso pelo desvio de finalidade, e ou confusão patrimonial. Certo? Vou colocar aqui ou. Pode ser os dois juntos, não são requisitos, não é isso que eu queria mostrar a vocês. Então, olha só, o artigo 50, ele é super importante, ele é um artigo muito popular em provas, pessoal. E ainda mais agora, não é? Porque nós temos o processo civil que colocou isso aqui, o procedimento de como que tu faz esse pedido. Eu sei que para capitão não cai o processo civil, né? Mas só para mostrar que ele teve uma importância maior ainda do artigo 50, porque ele nos fala, este artigo, quais são os requisitos a serem demonstrados para que se consiga, como consequência, a desconsideração. Certo? Então, vamos pegar aqui. Aqui eu tenho uma empresa, não é? Então, caso clássico, um exemplo clássico do nosso 44, é de uma sociedade, uma empresa, está aqui ela. Os sócios, pessoas físicas, aqui a empresa, por óbvio, pessoa jurídica. Aí essa empresa está devendo, o credor se ajuiza uma ação contra a empresa, certo? E aí, pessoal, a empresa não tem dinheiro, não tem condições de pagar. Isso, vejam só, não ter dinheiro não autoriza a possibilidade em termos, no caso aqui, uma desconsideração. Já pegaram o dinheiro dos sócios, não é isso. Agora, a empresa, não tem dinheiro, e 2, certo? Se enquadra aqui. Desviou a finalidade, confundiu o patrimônio. Então, o patrimônio que... O dinheiro, vou pegar exemplos de livros. O dinheiro que entrou para a empresa hoje, pessoal, ao invés de pagarem um credor, os sócios pegam para eles.
né? Não é o salário, não é nada, pegaram para eles, simplesmente não pagaram o que deveriam e pegaram o dinheiro para eles. Então, como consequência, eu posso muito bem pensar em confusão patrimonial. Comprar coisa em nome da empresa, quando na verdade é para eles. Isso aqui, né, a gente pode pensar em tantos exemplos. Bom, então o C ajuizou a ação, o que acontece é procedimental, que A e B serão citados, né, todo um incidente, se pedido ao longo do processo, que é de cunho processual, certo? Mas qual é aqui as colocações importantes do artigo 50? Primeiro, pessoal, primeiro que eu preciso ter requisitos demonstrados, pode ser só um deles, para que você consiga a desconsideração, certo? Segundo, certo? Eu também preciso, pessoal, que esta empresa, ela não tenha, na verdade, dinheiro, não é? Ou que seja alguma coisa ilíquida, algum patrimônio que não seja bom para que se consiga, mais uma vez, penhorar, para que tu possa pensar na desconsideração. Terceiro que nós temos que pensar aqui é que não é possível que ela seja pedida, que ela seja melhor dada de ofício. A desconsideração ela não pode ser dada de ofício, porque o próprio artigo 50, ele me fala que é a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir, não é? Porque há processos em que há intervenção do MP, não são todos, não é? Mas caso caiba o MP intervir, ele também pode pedir, no caso aqui, pessoal, a desconsideração, certo? Então, de novo, requisitos são esses, não tem mais nenhum, né, que a gente possa pensar, a lei não nos traz mais nenhum. Segundo, eu tenho uma circunstância na qual não dá de ofício, porque a lei me fala isso aí. E terceiro, pessoal, quando você desconsidera, você vai pegar digamos, os bens, o patrimônio, daquelas relações que foram tidas como sendo fraudulentas. Então, digamos que foi comprovado aqui uma confusão patrimonial de 500 mil reais. O que você vai pegar do A e do B? 500 mil reais. Ah, mas a dívida é 5 milhões. Não, mas a comprovação foi de 500 mil. 500 mil, portanto, será que, como consequência, a nossa desconsideração, que você vai poder pegar, certo? Isso está no finalzinho do 50. Deixa eu mostrar a vocês. O nosso artigo 50. Olhem só. Deixa eu só aumentar aqui, pessoal. Olha, em caso... 503. Aranha. Tá, olhem só que me fala. Em caso de abuso, tarará, que nós comentamos, não é? Pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do MP. Certo? E a parte final que eu tratei com vocês, que eu não vou abrir e pegar o que for dos sócios, não é? Só vai ser possível que você pegue a parte comprovadamente tida como sendo fraude, vejam só, certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores, certo? Então, eu tenho que, é necessário, mais uma vez, que primeiro, requisitos. Segundo, alguém peça. Terceiro, não é abriu a porta e sirvam-se, não é? Tem que ser mais uma vez determinado ao que foi comprovado como sendo fraudulento, como que foi comprovado como sendo aqui uma circunstância de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, certo? Muito bem, prosseguindo. O outro tópico nosso, super importante, tem a ver com as invalidades. Está bem claro no edital de vocês que fala, quando fala sobre invalidades dos atos jurídicos, dos fatos, que a gente vai tratar também agora. Vou apagar aqui, pessoal, e vamos lá. Então, invalidades. Vou fazer um quadro comparativo. E aí nós temos assim, nulo, anulável. Nulo, anulável, certo? Aí temos aqui, ó, pessoal, nulo, artigo 66, artigo 67, anulável, artigo 171. Aí eu tenho qualquer interessado, MP, juiz.
Aqui é somente o prejudicado. Depois eu tenho que é a qualquer tempo. Enquanto que aqui sempre tem prazo. Certo? Também temos, pessoal, que aqui é possível que nós tenhamos o ex tunc para trás, não é ex tunc para trás, e aqui é o ex nunc, que é dali para frente, certo? Então, só para termos uma compreensão disso aqui, também a gente pode colocar que é importante que não se arruma, não se retifica e nem se confirma. E aqui sim. Então, olha só, ex tunc, ex nunc, deu certinho. Tem um para cada, né, pessoal? Então, ex tunc, ali, ex nunc. Depois, não se retifica, não se ratifica, aqui sim, é possível uma confirmação. Basicamente, um é o oposto do outro, que é falado aqui, o contrário, portanto, é falado aqui, certo, pessoal? Olha só, estamos em parte geral do Código Civil, num tópico muito importante, as invalidades. As invalidades são gênero, e temos a subdivisão de nulidade e anulabilidade, certo? Essa aqui é muito pior, olhem, pessoal. Essa aqui é muito pior. Né? Então, aqui a qualquer momento, qualquer pessoa, não dá para arrumar. Né? E numa analogia, a gente pode usar nosso bom senso, que eu sei que vocês têm, a gente vai, então, pensar no outro lado, que é o contrário. Né? Então, ao contrário, essa aqui não é tão séria. É, sim, uma invalidade, é, sim, digamos, um vício, mas que, na verdade, passado o prazo, vai ser arrumado. Vamos às colocações. Artigo 66. É o artigo nosso, pega o artigo 66 de vocês, é o artigo nosso que me fala, pessoal, quais são os casos de nulidade, certo? Eu tenho lá, então, vocês sabem, a pessoa que é absolutamente incapaz e contrata um objeto ilícito, então tem um rol lá do artigo 66. Depois, o artigo 67 me fala sobre simulação. A simulação também é um caso de nulidade. Simulação. Também é caso de nulidade, certo? E depois eu tenho de anulável, pessoal, o nosso artigo 171, eu tenho 2 casos aqui. Então, quais são os casos de anulabilidade? Bom, eu tenho o caso que envolve os defeitos, não é? Defeitos do negócio jurídico, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude a credores. E o outro caso, certo, que nós temos aqui, que é o caso de que vocês todos sabem que a pessoa relativamente incapaz. Eu sei que vocês sabem, porque a pessoa que é absolutamente incapaz que contrata, teremos um contrato feito por um absolutamente incapaz e, como consequência, teremos uma nulidade. A pessoa que é relativamente incapaz, 16 anos e contrata, teremos uma anulabilidade, certo? Bom, e aí? Como isso aqui é muito sério, qualquer pessoa pode se manifestar sobre isso, pedir que o juiz declare essa nulidade. Se por acaso tivermos MP no processo, também poderá se manifestar, e juiz de ofício, inclusive, que está colocado juiz de ofício, uma vez verificado, mais uma vez, que há esta possível nulidade no processo e algum tipo de relação jurídica no contrato. Como é muito séria, as nulidades não convalescem, elas não se convalidam. Qual que é a ideia disso de convalidação? A convalidação significa dizer que é passado o prazo, pessoal, nós temos que está tudo ok. Que acontece aqui. Aqui não, porque não tem prazo. Certo? Ex tunc, porque é para trás, como se nunca tivesse havido um contrato, e não dá para arrumar e não dá para confirmar. Já aqui, pelo contrário, anulável, os casos nossos aqui, dá para arrumar. Então, pense um relativamente incapaz que fez um contrato e fez sozinho, certo? É só ir lá depois, vir o pai dele assinar junto com ele, que teremos uma arrumação. Será como consequência arrumado, retificado isso aqui. Dá para confirmar, dá para retificar. Ex nunc é dali para frente, certo?
Quem pode pedir? A pessoa lesada, a pessoa prejudicada. E vejam só, super importante, sempre tem prazo. Sempre tem prazo, pessoal. Que prazo que vai ter? Bom, o prazo nosso que vai ter é o prazo que a lei me dá. Então, há vários artigos do Código Civil que falam, para defeitos é 4 anos, lá para frente é 3 anos. Tem várias circunstâncias que a lei fala de prazo. Agora, vejam só, importante. Tem situações nas quais a lei simplesmente fala o seguinte, é anulável. Só fala que é anulável, mas não me fala qual que é o prazo. Deixa eu mostrar a vocês um artigo aqui para ficar mais visível. Artigo nosso 496, certo? Lá em contrato de compra e venda. É anulável a venda aqui, certo? Então fala que é anulável, muito bem. A gente vai procurar prazo e não tem prazo. Não temos prazo na redondeza. Então, qual será o prazo? O prazo é esse aqui, artigo 179. Quando a lei dispuser que certo ato é anulável, sem estabelecer um prazo para pleitear essa anulação, será este 2 anos a contar da conclusão do ato. Então, qual é o prazo quando não me dá prazo? Entenderam? Qual é o prazo quando não há prazo? Prazo é de 2 anos. Porque estamos na parte geral, e essa parte geral nos traz, pessoal, as colocações, vejam só, para o restante. Então, se o restante da lei só me fala, um artigo lá, como eu comentei, exemplo 496, só me fala que é anulável, mas não me dá prazo, qual será, portanto, o prazo? 2 anos. Isso é super importante, certo? 2 anos, mais uma vez, o prazo, caso não haja artigo, de novo, 179, certo? Continuando. No edital de vocês, uma outra parte que nós temos lá bem em evidência é sobre obrigações. E lá nós temos uma parte que fala do adimplemento, do pagamento, que eu vou tratar com vocês agora. Vamos apagar aqui e vamos lá. Tá, olhem só, pessoal. Estamos agora em obrigações. E tem uma parte de obrigações que é chamada de pagamento, né? Quando a pessoa cumpre com o seu contrato. E vejam só, para que o devedor, por exemplo, se liberte da sua obrigação, para que ele se libere da obrigação, é necessário que nós tenhamos, no caso, um pagamento perfeito. É necessário que a pessoa que pague, ela seja a pessoa correta, que pague para a pessoa correta, o objeto correto, o lugar correto, o tempo correto. A verdade é que são 5 requisitos, certo? Que vão nos mostrar o que eu preciso para que eu tenha um pagamento perfeito. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O nosso 304. Olhem só, pode mostrar. Ó. Adimplemento e extinção da obrigação, das obrigações, ele começa. Que a gente vai tratar sobre isso agora. Olhem só. 5 requisitos. Primeiro, quem paga? Vou colocar todos aqui, pessoal, que a gente vai comentar. Para quem se paga? Depois, objeto e prova. Depois, o lugar. E depois, o tempo de pagamento, certo? Então, olhem só, 304 e seguintes do Código Civil que fala sobre isso. Pessoal, quem é que paga? Não é? Quem paga? Quem paga é a pessoa que deve. Sempre lembrando que pagar não é simplesmente pagar dinheiro. É cumprir com a prestação, cumprir com a sua obrigação. Então, vamos lá. Quem paga? Bom, paga o devedor, como regra, não é? É essa pessoa que, portanto, paga. Tá. Só que outras pessoas também podem pagar. Quem são essas outras pessoas? Bom, são 2, super importante. Terceiro interessado pode pagar, terceiro não interessado também pode pagar. Quem seria o terceiro interessado, pessoal? Fiador.
Então, eu tenho, ó, fiador é a pessoa que é interessadíssima em pagar isso aqui, porque ele pagando, essa pessoa pagando essa dívida aqui, teremos como consequência a extinção. E porque se ele não pagar, vai sobrar para ele. Então, o fiador é super interessado no pagamento dessa dívida aqui. Agora, vejam, quando ele paga, pessoal, fiador que paga, vamos pensar, usar o nosso raciocínio. O fiador paga, credor vai embora. Né? Credor vai embora. Eu tenho que, como consequência, eu tenho que este fiador assume esta posição de credor. Porque devedor não pagou para ninguém, né? Continua devendo, e temos como consequência agora que este fiador passará a ser não mais fiador, vai ser o que agora? Um credor. Credor e devedor, mais uma vez, certo? O nome disso é subrrogação, lembram? Então, olhem só, estamos aqui. Quem paga? Bom, quem paga é o devedor, certo? Tá, mas outras pessoas também podem pagar. Quem? Uma pessoa que é chamada de terceira interessada. Por exemplo, no caso, fiador, interessadíssimo. Fiador que paga a dívida se subroga, troca de lugar com a outra. Este aqui sai, credor assume, fiador assume, vira novo credor e pode, portanto, cobrar do devedor. Concordam? Subrrogação é substituição. Muito bem. De repente, pessoal, outra pessoa pode pagar isso aqui. Quem seria essa outra pessoa? Bom, essa outra pessoa poderia ser, por exemplo, um pai. Então, vai o pai do guri aqui que é devedor, ele quer pagar essa dívida. Pode, mas não se subroga. Como regra, não há subrrogação quando o terceiro não interessado paga uma dívida, certo? Não há, portanto, subrrogação. O que temos aqui é que isso aqui vai terminar, não é? E esse pai depois poderá, se quiser, pedir reembolso para o seu filho, mas que não é a mesma coisa que a subrrogação. Então, de novo, quem paga? Me acompanhe. Quem paga? Devedor, certo? Quem mais pode pagar? Fiador. Fiador que paga se subroga nos direitos do credor, pode exigir cobrar do devedor, que afinal de contas não pagou para ninguém, certo? Terceiro caso, quando tivermos uma situação, uma circunstância em que é um terceiro não interessado, por exemplo, um pai que vai lá e paga essa dívida, qual é a consequência? Extinção, isso aqui acabou. Teria esse pai algum direito? Sim, de pedir o reembolso. Né? Então, não é a subrogação, o não interessado pede reembolso, não se subroga, certo? Muito bem, para quem tu paga? Bom, tu paga ao teu credor, não é? Então, credor é a pessoa que espera, portanto, receber, não é? Dele ou do fiador, tu paga para o teu credor, tu paga para quem tu deve, certo? Agora, vejam só, e se eu achar... Eu sou devedora. Se eu, do fundo do meu coração, eu achar que esta pessoa aqui, no caso, que esta pessoa aqui, certo? Ela é credora, quando na verdade não é. Né? Como assim? Eu estou comentando com vocês agora o 309 do Código Civil, que é o artigo nosso que fala sobre credor putativo. Credor putativo, certo? Que é a pessoa que parece que é, na verdade, credora, mas não é. Como assim? Vamos pensar um exemplo? Eu chego aqui no CEISC, que é enorme, pessoal, muito grande, tem muita gente trabalhando aqui. Então, digamos que tem aqui na frente, tem as gurias, que é o atendimento, e eu chego ali, tem uma pessoa sentada ali, com a camiseta do CEISC, coisa e tal. Eu chego ali e falo, gostaria de pagar uma mensalidade aqui do CEISC. A pessoa vai e recebe. Né? E eu, muito obrigada, me deu um recibinho e eu fui embora. Fico sabendo depois que não era, essa pessoa não era alguém do CEISC, era alguém, né, enfim, me enganou, sentou ali, eu paguei, e na verdade não era do CEISC, certo? Olhem só, qual que é a minha ideia? Qual é a ideia do Código Civil? A ideia de que eu, Patrícia, eu era uma pessoa de boa fé. Porque a pessoa de boa fé para o Código Civil é a pessoa que não sabia ou não tinha condições de saber, no caso, que essa pessoa era a pessoa errada. E não basta, também precisamos ter o chamado credor putativo. Quem é um credor putativo? Aquela pessoa que parece que é credora, mas não é. Então, parece que a pessoa é credora, parece que poderia pagar para ela, camiseta do CEISC, mas eu não poderia pagar, mas eu não sabia. Então, temos que juntar dois aqui. Boa fé, que é o fato de que eu não sei,
certo? Eu não sabia como devedora que eu estava pagando para a pessoa errada e também ser a pessoa o chamado credor putativo, ou seja, tinha aparência de ser credora quando na verdade não era, certo? Tá, e aí? Aí como consequência, paguei para a pessoa errada e agora? Não vou precisar pagar de novo. Por quê? Porque este é o artigo 309 do Código Civil que fala que o pagamento ao credor putativo vale ainda provado depois que não era credor. Então, por quê? Porque a lei dá importância para a pessoa que está de boa fé. Então, uma vez demonstrado isso, eu não preciso pagar de novo, certo? Claro que isso é uma exceção, né, pessoal? Eu, de preferência, que pague para a pessoa certa. Agora, se isso aqui acontecer, pela legislação civil, eu não precisaria pagar de novo, né? Tá, mas como é que prova? Provar é processo. Aí não é com nós, certo? Objeto. Olha como a lei é super organizada. Deixa eu apagar aqui, ó. Olha o que a lei nos fala. A lei fala assim, ó, pessoal. Credor, devedor e agora o objeto. E aqui é super fácil, mas também muito importante, que é o 313, que me fala assim, ó, 313, certo? Me fala o seguinte, eu preciso pagar aqui é cumprir com a minha obrigação, adimplir a minha prestação, eu preciso pagar exatamente conforme o que foi contratado. Então, se por acaso o meu pagamento é pagar R$1.000 para o Jonathan que está aqui gravando, eu tenho que pagar R$1.000. Não adianta eu falar, mas Jonathan, eu tenho um telefone que vale 5.000, aceita, vai? Ele não é obrigado a aceitar. Porque ele quer dinheiro, e o contratado é dinheiro. Então, o 313 é super óbvio, mas, repito, ele é muito importante, porque ele me fala que ninguém é obrigado a pagar, e nem o credor a aceitar, um objeto diferente do contratado, ainda que mais valioso, certo, pessoal? Então, por quê? Paga, cumpre com a obrigação exatamente conforme o que foi, na verdade, contratado, certo? Isso, portanto, é o nosso objeto. Como que tu prova isso? Bom, vocês também sabem, prova. Recibo. O nosso recibo, pessoal, né? Recibo é a quitação, é um direito do devedor. Inclusive, segundo o artigo nosso 319, o devedor, a pessoa que por ele pagou um fiador, não é? O pai que nós comentamos, qualquer pessoa que pagar tem direito de receber o recibo e pode, inclusive, reter o pagamento enquanto não lhe for dado. Então, basicamente, olhem só, se não me der o recibo, eu também não pago. Porque essa é a minha única prova, uma das únicas provas, pode ser, não seja a única, de que eu paguei. Mas a lei me dá essa vantagem. Eu não vou pagar se não me der o recibo. Artigo nosso 319, que fala sobre prova do pagamento, certo? Depois aqui o lugar, ó, pessoal. Aqui tem um artigo super importante, que é o 330, que é suprécio. Suprécio, certo? Então, repito, para que tu tenha um pagamento perfeito, tudo isso aqui tem que estar de acordo. Então, quem paga ser correto, para quem tu paga, objeto, prova, lugar e tempo. Porque se por acaso um deles for errado, lembra da faculdade, dos estudos de vocês, é porque a pessoa pagou mal e quem paga mal, paga 2 vezes. Então, para que tu pague bem e consiga a liberação disso aqui, que não haja mais credor e devedor, é necessário que nós tenhamos 5 requisitos aqui, mais uma vez, presentes. Lugar. Também tem que ser pago no lugar certo. E a lei me fala o seguinte, se nada foi estipulado, ninguém disse nada com relação a, no caso, onde que se paga, o lugar de pagamento é domicílio do devedor. Domicílio do devedor é o lugar, portanto, para que se possa pagar, certo? Agora, tu pode estipular de uma outra forma, não é? Que vai ser do credor, do primo, do tio, sem problemas. Agora, a lei trata assim, se ninguém disse nada, o lugar para pagar é domicílio do devedor, certo? E aí, pessoal, vejam só, 330 me fala que se por acaso há um pagamento reiterado feito em outro local que não é estipulado, e esta pessoa nada fala,
Então, a partir de agora, esse lugar vai passar a ser o lugar de pagamento. Exemplo, me acompanhe. Digamos que eu e Paulo fizemos um contrato, certo? E foi estipulado que eu, pessoal, vou pagar todo mês aqui em Santa Cruz do Sul, vou entregar 1.000 sacas de arroz, certo? E aí, então, está escrito no contrato. Só que eu moro em Porto Alegre, primeiro mês entreguei lá, Paulo também tem uma casa lá, entreguei lá em Porto Alegre, 1.000 sacas de arroz. Paulo não falou nada. Segundo, mesma coisa. Terceiro, mesma coisa. Olha só que importante. Está escrito no papel Santa Cruz. Só que eu entreguei na capital, Porto Alegre, primeira, segunda, terceira vez, e o Paulo nada disse. Então, o que a lei pensa? A lei pensa que, então, aqui é quem cala consente. Então, já que nada disse, o pagamento reiteradamente feito em outro local, concorda? Porque estava aqui, eu paguei lá em Porto Alegre. Então, o pagamento de forma reiterada foi feito assim. Bom, ele será válido porque, afinal de contas, tivemos uma suprécio. Era aqui, mas agora passou a ser Porto Alegre. Por quê? Porque o credor nada disse com relação a essa situação. Certo, pessoal? Então, é essa aqui a nossa colocação do 330. Depois, o tempo, certo? Quando que eu pago? Bom, tu vai pagar no vencimento, não é? Tu vai pagar na data de vencimento, boletos todos temos, né? Então, no vencimento lá é quando tu paga a tua dívida. Agora, vejam só, é possível, pessoal, em caráter de exceção, que nós tenhamos o chamado, que é o 333, vencimento antecipado. Vencimento antecipado das dívidas. Não é? E quando isso acontece? São situações muito sérias. Então, o vencimento antecipado ele vai ocorrer quando, por exemplo, a pessoa virou insolvente. Então, o juiz declara a sua insolvência. Então, tudo que ela tem de dívidas, elas são vencidas de forma antecipada. Digamos que eu tenho meu carro financiado. 30 meses. Não é mais. Saldo devedor é 50 mil, por exemplo, certo? Então, eu vou ter uma circunstância na qual, pessoal, tudo são situações bem sérias e por isso são exceções, mas é possível sim que se quebre a regra e que tu possa ter um vencimento antecipado, que é muito ruim para essa pessoa aqui, e por isso só em casos de exceções que a lei flexibiliza e possibilita, como exceção, o vencimento antecipado das dívidas, certo? Só para acabar aqui, eu queria comentar com vocês isso aqui, ó. Direito das coisas, posse, direitos reais. 1225, aqui 196 até 1224, certo? Então, olha só o que nós temos aqui, pessoal. Lá para frente, no Código Civil, outro tópico de vocês que caem civil, no edital de vocês está ali presente para capitão, coisas, certo? E nós temos essa divisão clássica que se divide em posse e direitos reais. Quantas questões que eu vejo que perguntam e falam assim, ó, posse é direito real? Não é. Posse é uma situação de fato, artigo 1196 me traz o conceito, uma situação de fato, protegida, tutelada pelo Código Civil. Então, eu posso invadir um lugar, estar ocupando aquele local de forma irregular, 100% irregular, mas eu vou ser possuidora, não é? Uma área privada ali, e a lei, de uma certa forma, me protege. E já, vejam só, em contrapartida aos direitos reais, nós temos uma lista, que é o artigo 1225. Pegue a lei de vocês. Artigo 1225 me traz vários ali. Tem propriedade, superfície, servidão, usufruto, não é? Temos lá embaixo os de garantia, hipoteca, anticrese, penhor, direito real de laje, tem vários ali, certo? Eu quero falar o seguinte, para que eu tenha um direito real sobre bens imóveis, eu preciso sempre ter registro. Então, preciso ter registro, direitos reais sobre imóveis, direitos reais sobre bens imóveis precisam de registro.
Certo, pessoal? Tem que estar registrados mais uma vez. Registro de imóveis na matrícula do imóvel tem que estar colocado lá mais uma vez com relação a isso aqui. E eu falo isso por quê? Bom, porque eu tenho as questões que falam assim, uma servidão, né? Servidão é um direito real sobre imóvel, mas não está registrado. Bom, então não é direito real. Né? Eu tenho uma hipoteca, não é? Mas não. Bom, então, sem registro não é direito real. Para que eu tenha, repito, um direito real sobre um bem imóvel, eu preciso ter, pessoal, no caso, o registro. E isso não acontece na posse, porque a posse, repito, eu posso ter invadido um lugar, estou ocupando um lugar de forma 100% irregular, eu estou de má fé, porque eu sei que não é meu, mas ainda assim eu posso muito bem ser possuidora. Porque é uma situação, de fato, protegida pelo Código Civil. Né? Então, as definições e diferenças com relação a isso, certo? Eu estou no meu tempo, eu queria mais umas 3 horas, mas não é possível, certo, pessoal? Com relação à nossa pequena revisão. Então, vimos um pouco de parte geral, um pouco de obrigações, uma breve menção aqui a coisas, não é? Já que o nosso edital é cumprido com relação a isso. Mas, enfim. A ideia é que a gente faça uma pequena revisão dos tópicos que realmente são os principais para a prova de capitão de vocês. Queria, pessoal, agradecer a vocês todos por assistirem às nossas aulas aqui no nosso CEISC. Somos uma família aqui, eu me considero da família CEISC já há alguns bons anos. E desejar a vocês todos uma boa prova, que vocês façam com calma, não é? Caso nós tenhamos questões de casos, não é? Tentem colocar, dissecar quem é comprador, vendedor, credor, devedor, o objeto, não é? Então, mesmo não sendo o caso, até mesmo a própria lei, para que eu possa colocar quem é quem com calma, não é? Ao lado da questão, para que eu consiga visualizar o que a questão me fala. Porque não fazer isso é igual eu dar aula sem quadro. Né? Eu preciso, para que seja uma melhor visualização, para que eu possa clarificar um pouco mais os artigos de lei que vocês têm e que, portanto, vão cair no concurso. Certo, pessoal? Uma boa prova a vocês e um grande beijo para todo mundo. Até mais.